Chegou aquela hora daquele quadro tão esperado aqui do nosso fenômeno, o Fala Defensor, que está no ar. E, gente, olha, quando falamos em violência contra a mulher, é comum pensarmos nas agressões físicas ou sexuais como o ponto mais crítico ao qual uma relação abusiva pode chegar. Contudo, existem outros tipos de violência que provocam traumas e prendem a vítima ao agressor, como a violência psicológica, que pode causar danos emocionais à mulher. E para falar sobre esse assunto, nós vamos aproveitar, inclusive, que estamos no mês do agosto lilás, para falarmos sobre a violência psicológica contra a mulher. Como identificar e o que fazer? Esse é o assunto de hoje com a defensora pública, a doutora Daniela Times, que ela está conosco aqui mais uma vez via live. Boa tarde, doutora. Mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vinda sempre aqui ao nosso Fala Defensor. E o que a gente quer saber, doutora Daniela, é exatamente o seguinte: o que consiste, por exemplo, essa violência psicológica? Como identificar o limiar, por exemplo, entre uma briga e uma crítica e uma violência psicológica? Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Wilson. Boa tarde a todos. Bom, a violência psicológica realmente é uma forma bem diferente, né? Porque nas lesões corporais, nas violências sexuais, a vítima, ela tem muita consciência de que ela sofreu a violência, tá? E no caso da violência psicológica, nem sempre funciona assim. Às vezes, as mulheres, quando vêm reconhecer que estão em situação de violência psicológica, elas o fazem a partir do reconhecimento de seu próprio adoecimento, né? Então, já foram anos e anos vivenciando ali aquelas violências, né? E a violência psicológica, ela vai consistir em toda ação, omissão, em toda conduta que importe a essa mulher sofrimento psicológico, sofrimento mental, danos à sua integridade psicológica, né? À sua integridade mental, né? Então, são condutas que, através de humilhações, de ameaças, de um excesso de controle, né? de excesso de controle que impede que ela se autodetermine, que controle suas crenças, suas decisões, né? Então, é esse tipo de violência que acaba, né, trazendo para ela adoecimento emocional, adoecimento psicológico. Normalmente, essas mulheres, quando chegam ao ponto de denunciar e de se reconhecer no ciclo de violência, já estão adoecidas, já estão fazendo uso de medicamentos, já estão com sua autoestima muito deteriorada, muito prejudicada, né? Então, quanto antes ela se reconhecer em situação de violência, melhor. Muito bem, bem explicado, é verdade. Aliás, são traumas terríveis com cicatrizes para sempre, infelizmente. Bem, né, profundas, e muitas vezes bem profundas. É verdade, porque a física a gente visualiza, não é? Enfim, é traumática, mas a psicológica, a emocional, ela é interna e causa tantos problemas, né? Muito bem. Exato. Doutora Daniela, vamos lá para as perguntas que estão aqui para serem feitas para a senhora, doutora Daniela Times. Vamos ver então, a defensora pública tem perguntas para a doutora Daniela. Vamos ver então, quem faz a pergunta é a Ana Carolina. Doutora Daniela, quais são os resultados desse tipo de violência? Quem quer saber é a Ana Carolina. Oi, Ana Carolina, muito boa a sua pergunta, né? Porque, como eu falei no início, muitas vezes as mulheres se reconhecem no ciclo da violência a partir justamente de suas consequências, né? Então, a violência psicológica, ela causa um sofrimento emocional, um sofrimento psicológico muito grande, muito intenso, né? Dificilmente é o tipo de violência que acontece de forma pontual. Claro que pode acontecer, né? De, às vezes, uma única atitude causar um dano tão relevante, emocionalmente falando, a essa mulher. Mas, normalmente, são violências contínuas que vêm acontecendo ao longo de todo um relacionamento, de toda uma vida, né? Então, depressão, choro constante, irritabilidade, falta de concentração. São mulheres que normalmente têm muita dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho, de se manter no mercado de trabalho. São mulheres que têm também muita dificuldade de administrar o lar, os filhos, de conduzir os filhos, né? Porque são mulheres que estão adoecidas emocionalmente. Submissão, né? Então, total, né, doutora?
Submissão total, né? A gente percebe que a submissão é um dos mecanismos que mantém ali aquela engrenagem, que mantém ali aquela mulher, né, presa no ciclo da violência, né? Então, é importante sim esse reconhecimento, é importante sim reconhecer que muitas vezes essas doenças mentais, as doenças psicológicas são uma consequência, né, desse tipo de violência. Então, é importante sim que as mulheres se reconheçam quanto antes no ciclo. Muito bem, perfeito. Vamos lá, tem uma segunda pergunta que querem fazer para a doutora Daniela Times. Deixa eu ver então quem é que vai fazer a pergunta para a senhora agora no Fala Defensor. Pode soltar, gente, cadê a pergunta? Vamos ver aqui, a segunda pergunta é da Silvia. É a Silvia Medeiros, doutora Daniela. Ela pergunta o seguinte: doutora, a violência psicológica é mais fácil de lidar do que a violência física? Caramba, hein? É uma pergunta bem interessante também, porque veja só, todas duas são formas de violência muito difíceis de você lidar, né? Mas a violência física, ela normalmente vai acontecer ali no... o cume, é o ponto alto, né? A vítima vem ali numa fase de muita tensão, e a violência física, ela normalmente faz cessar toda aquela tensão, justamente que o agressor já colocou para fora, né? Toda a sua agressividade, todo aquele momento. Então, a violência psicológica, ela acaba sendo assim difícil demais de você lidar, porque normalmente ela não acontece de forma pontual, não acontece assim no momento específico. Ela vai acontecendo ao longo do tempo, né? E é esse tempo que vai adoecendo a mulher e tornando ela cada vez mais fraca diante daquele agressor, e cada vez mais difícil, vai ficando cada vez mais difícil, né, ela sair dali. Então, você lidar com violência é sempre muito difícil, mas a violência psicológica sim, ela tem esse fator, né, de que é uma coisa que acontece ao longo do tempo, que vai adoecendo emocionalmente a mulher, que vai fazendo com que ela vá ficando presa ali naquele relacionamento, né, e vai ficando difícil para ela sair. Então, realmente, é um tipo de violência muito difícil de você lidar, muito mais difícil de você identificar, né? Então, realmente é bem complicado. Muito bem, doutora, é verdade, as duas são terríveis. Vamos lá, a terceira pergunta para a gente agora aqui. Quem vai fazer a pergunta para a doutora Daniela Times é a Marta Santos. Ela pergunta o seguinte: doutora, o que muda com a inclusão da violência psicológica no Código Penal? Wilson, essa realmente é uma pergunta bem interessante e importante, porque assim, é importante a gente falar aqui que a lógica do direito penal é a de proteção de bens jurídicos que são importantes para a sociedade, né? Então, quando o Código Penal protege determinado bem, a gente sabe que aquele bem foi entendido pela sociedade, pelo Estado, como um bem relevante, um bem importante. E assim aconteceu com a integridade mental, com a integridade psicológica da mulher, né? Desde a Lei Maria da Penha, desde 2006, que a gente tem ali a questão da violência psicológica sendo tratada no âmbito legislativo, mas a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei penal, ela não cria crimes, né? Então, quando a gente traz essa conduta da violência psicológica para o Código Penal, a gente está transformando essa conduta num tipo penal, num crime. Então, é muito importante para a gente, né, porque ele passa a ser um bem jurídico penalmente relevante, ou seja, é um bem jurídico que a sociedade precisa proteger de fato, né? A gente teve também uma elevação da pena, a pena agora é de 3 meses a 2 anos, né? Então, isso daí foi muito importante. E o que eu reputo talvez tenha sido a mudança mais importante para a gente é que, assim, enquanto a gente tinha a previsão da violência psicológica na lei de violência doméstica, a gente tinha o reconhecimento dessa violência de forma muito dentro de um recorte, ou seja, apenas dentro das relações domésticas e familiares. E quando ela vem para o Código Penal, não, a gente tem um alargamento do reconhecimento da violência psicológica em outros tipos de relacionamento da mulher, né? Então, com amigos, colegas de trabalho. Então, assim, realmente elevar, trazer para o Código Penal faz com que a violência psicológica contra a mulher ela suba alguns degraus de importância,
né, e necessidade de proteção pela sociedade e pelo Estado. Muito bem, perfeito, exatamente. Vamos lá para a nossa quarta e última pergunta, doutora Daniela. Quem quer fazer a pergunta para a senhora é a Célia Onofre. Ela pergunta o seguinte: doutora Daniela, como identificar que uma parente ou amiga é vítima de violência psicológica e quais os meios para denunciar? Bom, como eu falei desde o início, a violência psicológica ela se torna muito evidente, né, para quem está de fora e muitas vezes para a própria vítima, a partir das consequências dela. Né? Então, se você percebe que sua amiga, que sua parente está deprimida, está tendo crises de ansiedade, é uma mulher com autoestima muito prejudicada, é uma mulher que não consegue evoluir em várias áreas da vida, ela é uma mulher que não consegue manter amizades, é uma mulher que não consegue se posicionar no mercado de trabalho, que não consegue administrar bem seu lar, seus filhos, sua casa. Então é sempre bom você investigar, conversar com ela, o que é que pode estar fazendo com que ela esteja nessa posição. Né? Então, é importante que isso seja conversado, né? Que ela perceba que muitas vezes as atitudes do companheiro ou de algum determinado colega, amigo, de algum outro parente, esteja fazendo com que ela se coloque nesse lugar de tanto adoecimento mental, né? E hoje, sendo crime, o importante é que ela registre a ocorrência numa delegacia. Aqui em Maceió nós temos 2 delegacias especializadas, temos também uma delegacia na Casa da Mulher Alagoana, então é importante que ela registre o boletim de ocorrência e tome todas as providências cabíveis. Muito bem. Doutora Daniela Times, mais uma vez, muito obrigado. Excelente as suas informações e esse é o papel do quadro Fala Defensor, inclusive essa parceria com a Defensoria, exatamente para trazer essas informações importantes para os nossos telespectadores, para o cidadão de uma forma em geral. Então, mais uma vez, muito obrigado e o espaço estará sempre à disposição. Boa quinta-feira, saúde e paz. Eu agradeço, Wilson. Muito obrigada também pela oportunidade.